Eu trabalhei por anos consertando elevadores. Entrava neles todo dia, subia pelos poços, ficava suspenso entre andares com nada além de um cabo e a minha ferramenta na mão. Você aprende a não ter medo de altura, aprende a não ter medo do escuro, aprende a confiar na mecânica, porque a mecânica não mente. Um parafuso frouxo é um parafuso frouxo. Um sensor com defeito é um sensor com defeito. Tudo tem explicação. Tudo tem solução. Essa lógica me manteve tranquilo por anos, até o dia em que ela deixou de funcionar. Tem um elevador específico que eu não consigo tirar da cabeça até hoje. Não porque foi o mais perigoso que eu já enfrentei, não porque quase me machuquei, mas porque até hoje eu não tenho uma explicação para algumas coisas que aconteceram lá dentro. E olha que eu tentei muito. O chamado chegou numa tarde comum. Uma empresa, num prédio antigo, relatando que o elevador do subsolo estava com um comportamento estranho. Parava em andares aleatórios, sem que ninguém tivesse chamado. Abria a porta no meio do percurso. Às vezes a porta se fechava sozinha enquanto alguém ainda estava entrando. Na teoria, problemas técnicos rotineiros. Poderia ser o painel de controle, os sensores de porta, o sistema de chamadas com interferência elétrica, coisa de uma tarde de trabalho. Mas quando eu cheguei no prédio, a primeira coisa que me chamou a atenção não foi o elevador, foi o segurança da recepção. Ele me olhou de um jeito que eu não costumava receber. Não era a indiferença normal de quem está acostumado a ver técnico entrar e sair. Era alívio. O tipo de alívio de quem estava esperando alguém aparecer para lidar com alguma coisa que ele mesmo não queria mais lidar sozinho. Ele me levou pelo corredor até a área dos fundos do prédio. Aquele corredor de concreto que toda empresa grande tem e que ninguém usa a não ser que precise. Mal iluminado, cheiro de umidade velha, o tipo de lugar que faz o barulho da rua desaparecer completamente conforme você avança. Quando chegamos na porta de aço que dava acesso ao elevador do subsolo, ele parou. Não entrou. Ficou ali do lado de fora, com a mão no batente da porta e disse: "É esse." Eu perguntei se tinha alguma coisa que eu precisava saber antes de começar. Ele ficou quieto. Não foi a pausa de quem está pensando. Foi a pausa de quem está pesando se vai falar ou não. Depois disse: "Não sei. É que ninguém usa mais esse elevador." "Por quê?" "Porque todo mundo que usa ele sai parecendo que viu alguma coisa." Eu agradeci, peguei meu malote e entrei. O corredor interno era mais escuro do que o anterior. A iluminação era de um único tubo fluorescente no teto. Um daqueles que já estão no fim da vida e piscam tão levemente que você quase não percebe, até perceber, e aí não consegue mais ignorar. O elevador ficava no fundo. A cabine estava lá, porta fechada, painel de chamada aceso com uma luz amarelada. Eu toquei o botão. Houve uma pausa longa demais antes de qualquer coisa acontecer. Depois, a porta abriu. Entrei. Parei um segundo antes de começar a trabalhar. Cabine de metal escovado, espelho ao fundo tomando quase toda a parede, iluminação fluorescente piscando levemente, chão de borracha gasto, com manchas que eram provavelmente óleo de manutenção. Um leve cheiro de metal e de algo que eu não soube identificar na hora. Fechado, parado, velho. Nada de errado visualmente. Abri o painel de controle e foi aí que eu percebi a primeira coisa estranha. O painel tinha marcas de reparos anteriores, muitos reparos. Fios trocados, peças substituídas, conexões ressoldadas por mãos diferentes, com abordagens diferentes. Isso é normal em equipamentos antigos. Você sempre encontra camadas de intervenções ao longo dos anos, mas a quantidade ali era fora do comum. Parecia que pelo menos 4 ou 5 técnicos diferentes tinham tentado consertar esse elevador em momentos distintos, cada um atacando um ponto diferente, e nenhum deles tinha chegado a uma conclusão definitiva. Não tinha histórico de manutenção disponível. Fui trabalhar no que tinha. Comecei pelos sensores de porta. Limpei os contatos, verifiquei o alinhamento, testei o sinal de retorno. Tudo normal. Fui para o sistema de chamadas. Os botões dos andares, as conexões do painel interno. Também normal.
Fiquei 1 hora trabalhando ali dentro. E durante essa hora, a porta abriu 3 vezes sozinha. Não era vento. O corredor não tinha janelas, não havia corrente de ar. O mecanismo da porta simplesmente ativava, sem nenhum sinal no painel de controle. Nenhum botão tinha sido pressionado, nenhuma chamada havia sido registrada. A porta abria, ficava aberta por alguns segundos e fechava. Tecnicamente, isso não deveria ser possível. Eu tinha desconectado o painel de chamadas externas dos outros andares justamente para trabalhar de forma isolada, sem interferência, mas a porta continuava abrindo. Me sentei no chão da cabine com o painel na frente e fiquei olhando para as conexões, tentando encontrar um padrão, alguma coisa que explicasse por que o sinal de abertura estava sendo gerado do nada. Foi quando eu olhei para o espelho. Por uma fração de segundo, no reflexo, eu vi a porta atrás de mim fechada. Me virei, a porta estava aberta. Olhei para o espelho de novo. No espelho, a porta estava fechada. Na realidade, aberta. Eu sei como espelhos funcionam. Estudei física, sei de ótica básica. Um espelho plano não distorce a realidade, ele a replica. O que você vê no espelho é o que existe na sua frente. Não existe versão alternativa, não existe atraso, não existe distorção de porta fechada quando a porta está aberta. Mas eu vi, com clareza, sem ambiguidade. Fechei meu malote, saí da cabine. Me sentei no corredor. Fiquei ali por uns 10 minutos. Tomei água, respirei fundo algumas vezes. Me convenci de que era estresse, cansaço, luz fluorescente piscando, falta de sono de uma semana pesada. O cérebro preenche lacunas. O cérebro cria padrões onde não existem. Isso é ciência, não fraqueza. Me levantei e voltei para a cabine. A segunda parte foi pior. Eu precisava verificar o maquinário no poço superior, que fica acima da cabine. Subi pela escotilha de emergência do teto com meu capacete e minha lanterna e fui inspecionar os cabos, o contrapeso, o motor de tração. O interior de um poço de elevador é um dos lugares mais estranhos onde um ser humano pode estar. É completamente fechado, completamente vertical, e o barulho que o maquinário faz quando está parado é diferente de tudo. Não é silêncio, é uma ausência de som com uma presença que você sente mais do que ouve, como se o espaço em si estivesse sob pressão. Eu estava verificando o estado do cabo principal quando ouvi um som vindo de baixo, da cabine. Era um rangido específico. Aquele som de piso de borracha quando uma pessoa está parada e muda levemente o peso de um pé para o outro. Não é um rangido de algo se acomodando, é o rangido de algo vivo se movendo. Fiquei completamente parado, segurando a lanterna, escutando. O som continuou por uns 20 segundos, ritmado, leve e intermitente, como alguém que está esperando. Depois parou. Desci pela escotilha, a cabine estava vazia, mas a porta estava fechada. Eu não tinha fechado a porta antes de subir. Eu nunca fecho a porta quando estou trabalhando no poço. É uma questão de segurança, para poder sair rapidamente se o maquinário se mover de forma inesperada. A porta estava aberta quando eu subi. Eu tenho certeza disso. Ela estava fechada quando eu desci. E o espelho agora mostrava a porta fechada, coincidindo pela primeira vez desde que eu tinha entrado com a realidade. Eu deveria ter ido embora. Qualquer pessoa com bom senso teria. Mas tem uma coisa sobre trabalho técnico que as pessoas de fora não entendem. Um problema sem solução é insuportável. Não por ego, não por teimosia. É quase físico, como uma pedra dentro do sapato que você sabe que está lá. Você simplesmente não consegue fechar o arquivo antes de entender o que estava acontecendo. Então eu continuei. A última etapa era verificar o fosso, o espaço abaixo da cabine, onde ficam os amortecedores de final de curso. Você solicita que a cabine suba até o último andar, desce por uma escada de metal fixada na parede do poço e trabalha embaixo da estrutura da cabine com uns 2 metros de espaço. Mandei o comando pelo controle manual de serviço. A cabine subiu. Desci a escada. O fosso
É um espaço que muda você por dentro, mesmo que você não perceba. Concreto por todos os lados, a estrutura metálica da cabine visível lá em cima, a sua lanterna sendo a única fonte de luz, o único som sendo a sua própria respiração. Você está, naquele momento, mais isolado do mundo externo do que em qualquer outro lugar onde já esteve. Eu estava verificando os amortecedores quando senti o ar mudar. É difícil de explicar esse tipo de coisa sem soar louco, mas quem trabalha em espaços confinados por tempo suficiente desenvolve um senso para variações de pressão de ar. Quando uma porta grande se abre em algum lugar próximo, você sente antes de ouvir. Quando um maquinário pesado vai se mover, há uma alteração no ambiente antes do movimento em si. Eu senti essa alteração. E 2 segundos depois, a cabine desceu. Não foi rápido, não foi uma queda. Foi uma descida controlada, exatamente como se alguém tivesse pressionado o botão do subsolo dentro da cabine. Ela desceu com precisão, se encaixou nos amortecedores e travou, a 2 palmos da minha cabeça. O controle manual de serviço estava pendurado no meu próprio cinto. Eu não tinha acionado nada. O painel de chamadas dos andares estava desconectado desde o início. Não havia nenhuma razão técnica para aquela cabine ter descido. Mas ela desceu. Fiquei no fosso, com a estrutura de ferro a centímetros da minha cabeça, no escuro quase completo. Ouvi o maquinário se estabilizar. Ouvi o silêncio mecânico voltar. E então ouvi, vindo de dentro da cabine, logo acima de mim, o mesmo som de antes. Passos. Alguém se mexendo dentro de uma cabine que não tinha como ter ninguém. Eu subi a escada. Não porque eu queria entrar na cabine de novo, porque era literalmente a única saída do fosso. Cada degrau vibrava levemente sob meu peso. Eu subia devagar, sem fazer barulho, o que é completamente irracional, porque se tem alguém lá dentro, eles com certeza já sabem que eu estou aqui. Mas o instinto manda, e o instinto naquele momento estava dizendo para fazer o menor barulho possível. Cheguei na altura do piso da cabine. A porta estava fechada. Eu olhei pela fresta embaixo da porta e vi uma sombra no piso da cabine. A luz fluorescente projetava a sombra de forma estranha no piso de borracha escuro, e eu tentei por um segundo me convencer de que era uma distorção da minha lanterna, um artefato da iluminação, qualquer coisa racional. Mas a sombra se moveu. Devagar, apenas 2 ou 3 centímetros. O deslocamento de peso de alguém que está parado e muda levemente a posição. Eu não respirei por quase meio minuto. Depois, coloquei a mão na porta. Empurrei. A cabine estava vazia. O espelho mostrava a cabine vazia. A porta do andar estava fechada. Nenhum barulho, nenhuma presença, nada. Peguei meu malote. Subi até a recepção sem parar. Falei para o segurança que precisava de mais informações sobre o histórico do elevador antes de continuar qualquer coisa. Ele assentiu como se estivesse esperando eu dizer exatamente isso, como se todos que iam até lá, esse elevador, voltassem dizendo a mesma coisa. Saí do prédio. 3 dias depois, liguei para a empresa para dar um retorno formal e entender o histórico do equipamento. A mulher que me atendeu ficou quieta por um momento quando eu mencionei o elevador do subsolo. Depois disse que o equipamento tinha sido interditado. Perguntei se era em decorrência dos problemas que eu tinha relatado. Não exatamente, ela disse. Durante uma inspeção de rotina do prédio, haviam encontrado documentação antiga referente àquele elevador. O prédio tinha mudado de dono anos atrás, e no processo de transição, o elevador do subsolo havia sido mantido sem nenhuma revisão do histórico. Existia um documento de interdição anterior de uma gestão que não existia mais, assinado por alguém que não trabalhava mais naquele setor, e o motivo constava apenas como interdição preventiva, razão não especificada. Ninguém sabia o porquê da interdição original. O documento não tinha detalhes, tinha apenas a data, a assinatura e aquela frase.
Mas ela disse uma última coisa antes de encerrar a ligação. Durante a inspeção recente, quando foram examinar o interior da cabine em mais detalhe, encontraram marcas no teto, na escotilha de emergência especificamente. Marcas que haviam sido feitas de dentro da cabine, nos encaixes da escotilha, com os dedos, como se alguém estivesse tentando empurrar a escotilha para fora. De dentro, com muita força, por muito tempo. Eu nunca voltei àquele prédio. Não sei o que aconteceu com o elevador depois, não sei o motivo real da interdição original, não sei quem fez aquelas marcas no teto tentando abrir a escotilha de emergência por dentro e por quanto tempo ficou tentando. O que eu sei é que existe um tipo de desconforto que a lógica técnica não resolve. Você verifica cada conexão, cada sensor, cada fio e tudo está correto no papel. Mas a porta abre sem comando, a cabine desce sem sinal, o espelho mostra uma realidade diferente da sua e você ouve passos onde não tem ninguém. Trabalhei com elevadores por anos. Entrei em poços às 3 da manhã, consertei cabines presas entre andares com pessoas gritando lá dentro. Fiquei suspenso em cabos com o vão de 20 andares embaixo de mim. Aprendi a separar o que é real do que é medo. Mas esse elevador em específico eu não entro mais. Não porque não sei o que tinha lá, mas porque algumas coisas você simplesmente decide que não precisa saber até o fim. Alguns elevadores transportam mais do que pessoas, e algumas portas você aprende que não vale a pena abrir.